Este ciclo de concertos surge de uma vontade de criar em Lisboa um núcleo de concertos de alto perfil que pudessem reunir várias estéticas e trazer de volta a grande Lisboa da época barroca. Portanto, conjugamos os artistas, alguns deles são verdadeiras lendas, mas não é só deles que nós vivemos. Os programas, maioritariamente programas que são conhecidos, mas não tanto. Ou seja, para os programas de uma certa conceitude, de certos hábitos, temos as grandes salas. Aqui temos o repertório barroco, claramente, mas que não é que é menos conhecido, mas de um grande fascínio. E depois os sítios, os lugares, as belíssimas igrejas e capelas de Lisboa, algumas delas desconhecidas até ao próprio lisboeta. É uma viagem. O barroco é sempre uma viagem não só musical, é uma viagem pela estética e é uma viagem que abrange um período bastante, não é, grande, não é, da sociedade. Portanto, é de frisar que este ciclo é todo realizado em lugares sagrados. Portanto, será música sacra, embora a esperança é que no futuro também possa haver música profana em outros sítios, claramente. Portanto, é uma grande viagem que começa ainda nos finais da Renascença, ou princípio do século barroco, como pode ser o programa do concerto de dia 19, dedicado a Leonora Duarte, e acaba em finais do século XVIII, com peças que são conhecidíssimas, como por exemplo o Requiem de Mozart, mas numa versão que é fortemente portuguesa, porque é uma versão que foi escrita para a Sé de Évora. Portanto, estamos a falar de quase 2 séculos de percurso dentro da estética barroca. Escolhemos igrejas para fazer um percurso, não é? Eu chamo isso um conjunto de belíssimas pérolas num colar magnífico. Mas também a razão é outra. Hoje em dia nós temos em Lisboa a comunidade, passe-me o termo, autóctona, que cá nasceu, que é de cá, que conhece a sua história, que conhece os seus lugares, mas temos também uma comunidade que cá veio residir e que veio procurar beleza e sossego neste belíssimo país. Temos também uma terceira comunidade que passa por cá e agora passam muitos, não é? Mas que fazem passagem curtas. Por que digo isso? Porque essas comunidades têm uma característica que é bastante similar, ou seja, desconhecem alguns recantos absolutamente extraordinários, lindíssimo, da cidade de Lisboa. E na minha intenção, a pergunta era, mas por que não vamos dar a conhecer? Às vezes nós passamos ao lado de uma verdadeira maravilha e não damos conta, não damos por isso. Imagina, passamos ao lado do convento dos Cardais. É no centro de Lisboa, é no Príncipe Real. As pessoas passam, pela porta não dão, podem dar ou não dar, podem entrar ou não entrar, mas não sabem que lá dentro, não é, há uma verdadeira maravilha que deixa espantados. A mesma coisa, ainda mais, é a Capela da Bem Posta. A Capela da Bem Posta é uma capela, é o exemplo mais bonito de barroco que eu conheça em Lisboa. Não é completamente desconhecida porque aquele espaço não costuma abrir ao público. Portanto, a minha intenção foi também convencer os meus parceiros, digamos,
a abrir estes espaços à comunidade, porque abrir este espaço é um pouco como abrir o coração, o acolher, não é? Para dentro do próprio coração. E, portanto, como disse, a viagem é estética dentro da música, dentro dos intérpretes, mas também é uma forma de ouvir a música deixando que ela passe pelos olhos desses sítios fantásticos. Não, eu, em vez de ver ela como um todo, tento de destacar do ponto de vista pragmático, não é? Porque do ponto de vista estético eu não posso fazer uma escolha. Isto é tudo alguma coisa que são, não é, pétalas da minha rosa, não é? Agora, de um lado destaco os grandes artistas. Temos aqui duas verdadeiras lendas vivas. Temos o Andrea Scholl, provavelmente o maior contratenor dos últimos 30 anos. Aliás, este ano ele festeja 30 anos de carreira. E é daqueles artistas que mobilizou, ou que criou o fascínio pela música antiga. Muitas pessoas são hoje em dia melómanos completamente perdidos do ponto de vista até romântico do termo para a música antiga por causa da voz do Andrea Scholl. Portanto, ele abre este ciclo de concertos. Depois, outro ponto forte, no dia 27 de abril, na Igreja dos Mártires, teremos o Ton Koopman. Esse senhor vai ficar nos livros de história. É simplesmente assim. E uma coisa que é interessante é que ele vai a Lisboa depois de 30 anos tocar ao órgão, que nós o conhecemos como maestro, vem dirigir na temporada Gulbenkian, mas a última vez que ele cá teve como organista foi em 94, exatamente naquele órgão onde vai regressar a tocar. E ele disse-me a mim, Máximo, eu já tenho 30 anos a mais, já estou com mais de 80 e a minha vida não é assim tão fácil, mas olha, para esse órgão vale mesmo a pena regressar a Lisboa. E é o grande órgão ibérico da Igreja da Basílica dos Mártires. Este é o primeiro bloco. O outro bloco é feito por artistas portugueses, porque nós temos que criar um palco pluralista para os artistas portugueses e conjuntos de música barroca portuguesas poderem atuar, porque eu quero que Lisboa regresse e entre a ser uma das grandes capitais europeias de música barroca. Neste momento, pelo absurdo, é uma das poucas capitais que na Europa não tem uma temporada, um ciclo de música barroca. Portanto, e os conjuntos de música portuguesa, aliás, repito, os conjuntos, os ensembles de portugueses de música antiga, francamente não têm muitas ocasiões para se apresentar em temporadas de primeiro nível. E, portanto, com este primeiro passo, a intenção é criar um ciclo de concertos onde, ao longo dos anos, os artistas portugueses de qualidade ou com trabalho feito possam realmente ter ali um sítio, um palco onde estrear-se. Não, mas, sim, a música barroca, de especial, tem um grande relacionamento com a estética. Tem um grande relacionamento com a retórica, com o gesto, com as várias paixões que animam a nossa vontade de viver. E, portanto, é provavelmente a sublimação ou o ponto mais alto da idealidade estética da humanidade. Portanto, com a música barroca podemos exprimir de forma mais completa todos aqueles que são os afetos da alma humana. E, portanto, eu creio que uma coisa que é interessante seja que a música barroca hoje em dia está ainda por ser descoberta. Temos levantado muitos repertórios.
mas há imenso repertório ainda por descobrir. E com esse repertório descobrir qual era a estética, quais eram os ideais, quais eram os percursos que entrelaçam entre estética e filosofia. Ah, agora precisava uma resposta muito maior, mas vou reduzir. Vou tentar de fazer, de encontrar um resumo que possa dar a ideia daquilo que eu acho ter encontrado em Portugal. A primeira coisa que me espantou bastante foi o facto, foi a impressão que eu tive, não pode não ser verdade, claro, mas eu sempre tive a impressão que Portugal, os portugueses não têm medo do futuro. Se calhar receiam um pouco mais quanto ao passado, mas eu, quando cheguei a Portugal e falava com as pessoas sobre fazer alguma coisa, sobre imaginar o que poderia vir em diante, eu sempre vi reações de grande entusiasmo, de grande abertura, sempre fazemos, vamos, temos que fazer. Se calhar faz parte do caráter dos portugueses. Os portugueses sempre foram para frente, desde o século XIV, não é? A vida dos portugueses tem sempre olhado para além. E se calhar isto faz parte do cromossoma. Atenção, isto não quer dizer que não haja receio das condições que se estão a viver, mas eu devo dizer que também há uma outra coisa que eu gosto muito dos portugueses, aquela forma aquela forma composta de tratar os outros, há um intimismo, mas também um formalismo que deixa o espaço às pessoas para se conhecerem. Eu sou italiano. Eu entro num prédio, ou numa loja, ou num bar, num restaurante, ou numa sala de concertos e parecem todos teus amigos logo ao primeiro ou segundo. Deves tu descobrir que não é assim. Depois, o português, a primeira vez que encontras, aperta-te a mão, apresenta-se, tem ainda, não é, um pouquinho de formalismo, e quando ele se torna teu amigo, tu percebes que ali tens ganho um amigo. E, portanto, esses dois fatores é que a mim me deram um impulso para eu cá ficar. E não quero entrar no clichê do tempo, das coisas, não. Há uma outra coisa que eu gostei muito, que tem a ver um bocadinho com o primeiro ponto que eu disse, não ter medo do futuro, não é? A abertura para o futuro. Portugal é um país onde se pode semear. Tu vas em outros países, estava a dizer num país específico, mas não vou dizê-lo porque poderia impactar com outras nacionalidades extraordinárias. Mas se tu vas em outros países, tu percebes que já está tudo feito. É que já estão cansados de fazer, desfazer e voltar a fazer a mesma coisa. Portugal não. Portugal é um belíssimo país, com uma grande história, mas ainda com espaço para cada um poder plantar a sua ideia e, com bons intermediários e boa companhia, poder ver essa planta poder crescer num território que a acolhe. E essa é uma coisa que na Europa não é tão fácil assim. É fundamental. É fundamental e eu acho que nós temos realmente que raciocinar sobre o papel da cultura num todo e da arte, porque a arte é digamos, a forma que nos dá a possibilidade de criar raciocínio, de entender, de fazer-se perguntas,
e até de ver as nossas limitações e tentar de ultrapassá-las. A arte nos sempre põe uma questão, não é? E tem feito isso ao longo de séculos. E, portanto, eu creio que nós temos que pensar bem, também saber dividir o que é arte, cultura e o que é entretenimento. Porque este é um perigo que estamos a correr, que é muito grande. Mas quando identificamos o que é arte, o que é o gesto da arte, qual é a mensagem da arte, tentar de fazer um esforço para não ficarmos, como eu posso dizer, tímidos à frente dela, fazer-nos as perguntas certas, até as próprias perguntas de por que é que eu tenho que entrar numa sala de concerto e fazer aquela viagem onde eu tenho que estar num lugar, ouvir alguma coisa que me dá perguntas, que me cria perguntas, às quais eu poderia não perceber qual é a resposta mais acertada. Imagina, nós entramos num auditório de 1000 lugares a ver um espetáculo. Podemos estar certo que naquele momento há 1000 viagens diferentes. Isso não acontece com nenhuma outra coisa a não ser a arte. Ou seja, todos incluídos num único ambiente a receber essa mensagem pacificadora, perturbadora, seja ela qual for, mas durante o qual nós concordamos todos com aquilo que estamos a ver, mas cada um faz a sua viagem própria. Isso não acontece nem sequer com a música rock ou com a música pop, onde todos concordamos que aquilo é tudo igual e sabemos o que é. A arte, e quando digo arte, digo a alta cultura, nos permite de ser uma comunidade grande, junta, a fazer uma mesma viagem, mas todos a fazermos perguntas diferentes. E essas perguntas criam uma sociedade mais complexa, mais completa, mais capacidade de raciocinar até à frente dos problemas grandes que temos hoje em dia. Máximo, muito obrigado. Obrigado, sou eu.